Fala, candidato! Hoje é a Armação dos Búzios, ano eleitoral, e a gente tem a honra de entrevistar e trocar uma ideia sobre o cenário político e o que vem para frente nessas eleições de 2026 com Rosinha Garotinho, ex-governadora e uma figura emblemática no que tange a política estadual e nacional. Então, você, buziano, já sabe. Aperta aí o botão de like e compartilha para muita gente que quer saber como que vai vir aí a política 2026. Será que a Rosinha vem como candidata? Ou será que ela apoia? Vamos perguntar tudo agora. Primeiro, eu queria agradecer pelo tempo e pela honra para a gente do município pequeno falar com a ex-governadora com tanta experiência na política e que deve conhecer muito bem o cenário da região dos Lagos, porque muita coisa fez, né, em sua gestão. Então, a gente quer entender um pouco mais o que vem de novidade e como que vem essa pré-campanha e essa campanha para governo do estado. Bom, em primeiro lugar, obrigada, né, porque estou aqui junto com você. Nós estamos nessa pré-campanha, eu estou fazendo a cobertura da pré-campanha do Garotinho para governador. Eu sou responsável por parte da região dos Lagos, Norte e Noroeste. Ele fica com o restante do estado. E a gente tem se dividido para poder conseguir estar em todos os lugares, porque o Garotinho não anda de helicóptero, anda de carro. Então, é político raiz. O Garotinho, ele é um jornalista investigativo, ele tem investigado e denunciado muita gente. Quando você chega a ver na mídia quem foi preso, o que aconteceu, o Garotinho já denunciou. Eu acho até que ele presta um bom serviço para o Ministério Público, porque chega no Ministério Público tudo com provas do que ele vem denunciando. Por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, o Bacelar, que foi preso, ele foi preso como político 01 do Comando Vermelho. Mas quem investigou isso lá atrás foi o Garotinho. Aí a justiça depois chegou e prendeu. Ele fez um acordo de não fazer do judiciário, de não fazer não sei o quê, mas ele denunciou a esquerda, a direita, o centrão, ele denunciou todo mundo que participa no jogo dele com as facções criminosas. Do outro lado, tem o Eduardo Paes, que tem como base no governo dele a milícia, inclusive a Lucinha, que é deputada, que foi presa e a Assembleia soltou. Ela agora estão fazendo um jogo de não deixá-la ser candidato pelo partido de Eduardo Paes para não associar ele à milícia. E o filho dela é secretário no governo dos 2 mandatos do Eduardo Paes. O Eduardo Paes tem envolvimento com o Grupo Master. Ele fez o cartão de crédito de consignados para os funcionários com o Banco Master, que está esse escândalo todo que a gente está vendo aí, que também envolve muitos políticos. O Eduardo Paes é o queridinho da Globo. Ele pagou em um ano as organizações sociais ligadas à Globo, fora as outras, só as ligadas à Globo, 1 bilhão em um ano. Então, é uma corrupção imensa que tem. Agora, o que me assusta, e acho que devia também ser cobrado pela população, é que foram feitas delações, eles já têm os nomes e não divulgam para o povo poder saber em quem está votando. Você quer votar com a facção criminosa, você quer votar com o miliciano, ou você quer votar no Garotinho que faz as denúncias todas. Então a população vai ser enganada se esses nomes não forem apresentados e até presos pelo envolvimento que já foi feita a delação. Então eu acho que esse é o ponto crítico para essa eleição, é aparecer os nomes que estão delatados e prender essa gente toda. Só que tem gente muito poderosa envolvida. Então a gente não sabe se eles não
apresentam os nomes, porque tem muita gente poderosa, ou pela lentidão mesmo da justiça. Hoje a gente percebe de fato que, como diz no bom carioquês, foi colocado fogo no parquinho a partir do momento que Garotinho começou a aparecer. E de fato, hoje com o advento da internet e a informação podendo ser disseminada por vários canais, eu acredito que a população pode acordar mesmo sem os grandes veículos. Mas as pessoas às vezes têm dificuldade de discernir qual é a matéria que a internet está divulgando, verdadeira ou não. É porque virou um oceano azul de fake news. Por exemplo, Aí ficou difícil também. tem um site aqui de Cabo Frio que é patrocinado pelo prefeito, que o Garotinho está investigando, que hoje afirmou que nós temos uma fazenda de 20 milhões e bota a foto do Garotinho junto com o pré-candidato Vaguinho ao Senado. Bom, cadê a prova? Isso é um jogo sujo da política de querer manchar a imagem das pessoas sem prova. O Garotinho, quando mostra, ele mostra com provas. Inclusive, hoje, o Garotinho pediu o advogado dele para entrar com processo contra esse site, que tem alimentado mentiras contra o Garotinho, porque é vendido para o prefeito de Cabo Frio, que está por trás, que também está envolvido num monte de coisa errada. É meio que a tríade da mídia, né? Pega, compra os meios, pulveriza a informação e depois para explicar, para desmistificar e trazer a verdade à tona é muito difícil, porque a pessoa já 3 segundos de atenção, né? Apareceu. Alguém pode até estar se perguntando aí no seu podcast, mas vocês foram presos. Fomos. E eu vou dizer por que nós fomos presos. Eu ia entrar nesse assunto, você está adiantando, mas tá bom, vai. Porque eu não tenho medo de falar. Nós fomos presos porque quando o Garotinho denunciou a gangue do Cabral, nos guardanapos, que o Eduardo Paes já estava envolvido lá com ele denunciou 2 pessoas do judiciário, por outras razões. Ele tinha em torno de 150 nomes denunciados. Um caiu, que era o procurador-geral do Ministério Público do Estado, com uma mesada de R$151 mil. O outro é muito protegido, porque é muito poderoso. E o que ele fez? Ele pegou um programa nosso, que a gente já tem há muito tempo, desde Garotinho era governador, já tinha, que é o Cheque Cidadão. Eu era prefeito em Campos. Ele pegou esse projeto e distorceu como se fosse uma possível compra de votos. E nós fomos presos em primeira instância. Não existe isso no Brasil. Foi uma suposta compra de votos, que nós ficamos 10 anos pedindo uma perícia e não fazia. Este ano, o Supremo Federal extinguiu o processo, disse que não tinha perícia, que não tinha prova, que não tinha substância nenhuma que pudesse ter prendido a gente. Nós precisamos esperar 10 anos. Até porque a gente sabe para isso acabar. E a população não sabe disso. Sabe que prendeu, mas a Globo não dá. Que foi extinto e que nós somos inocentados. Não vende. Né? Agora, é bem... Cabe você que está ouvindo fazer uma análise básica, crítica básica. O judiciário, qualquer um que tem uma causa na justiça, sabe que não é tão rápido. Demora. Para que a coisa seja acelerada, é tipo que tirar de cena. Até porque não, se fosse atentar contra a vida de vocês, ia ficar muito claro. Mas tentam. Eu ia perguntar sobre isso. Uma coisa é certa. Hoje, estando no Rio de Janeiro, a gente sabendo como acontece, políticos que se posicionam ou que está envolvido em alguma coisa, some do nada. Hoje, se posicionar tão firmemente como vocês estão se posicionando, não chega a ser perigoso? Tem ameaça de morte. O Canela, que era pré-candidato a senador, ele foi preso. Mas ele não foi preso pelas denúncias que o Garotinho fez. Ele mandou ameaçar a gente. O Garotinho já denunciou isso. Mas ele não foi preso pelas denúncias que o Garotinho fez. Ele ainda vai ser preso pelas denúncias. Ele foi preso porque foi encontrado um fuzil no carro dele. Agora ele está com liberdade em casa, com um condicional em casa, com tornozeleira, está preso domiciliar, mas não foi ainda pelas denúncias que o Garotinho fez. A gente recebe ameaça. E assim,
A nível de hoje, com tanta coisa que tem acontecido, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Sul é o estado que mais tem políticos presos e políticos envolvidos em corrupção de um determinado viés político que a gente percebe e está esclarecido. Hoje, o que tem de proposta para combater isso na ponta, porque Bom, a gente sabe que isso é uma prática que já vem acontecendo tem que ter várias há ações. algumas décadas. Várias ações. Uma é contra o crime organizado, que vai ter que ser enfrentado com mão de ferro. E o Garotinho convidou para ser o vice dele o coronel Venâncio Moura, que já comandou o BOPE, que é a polícia de elite, para estar do lado dele nessa luta. A outra é limpar a polícia, fazer uma corregedoria externa e limpar a polícia, porque polícia ou é bandido, não pode ser miliciano. Que a polícia que faz papel de bandido não pode ser polícia. A instituição policial, ela tem que ser respeitada e temida pelos bandidos, e não ser bandido igual bandido, né? Nós sabemos que tem muitos policiais bons, mas existe a milícia que atua como as facções criminosas. Então tem que limpar a polícia para a polícia ser polícia. Essa será uma medida que atende muito a população, mas também joga a nível de conquista de votos, joga um pouco contra, porque a polícia ela tem um certo poder sobre a população por conta do medo, né? A gente sabe ainda mais esses que estão envolvidos em milícia. Agora, segurança pública, parece que a gente tem uma solução muito boa. Aí você está trazendo algo muito bacana com o vice do Garotinho. Agora, e nas outras pastas, o que é que você tem pensado? A gente está tendo um advento muito delicado de se identificar, que no turismo a gente subiu, depois acabou descendo bastante. Lembro-me bem que na época de governo de vocês, o turismo estava muito em alta. E assim, foi pelo menos para aqui, para a região. A gente não tinha esse problema que enfrenta hoje. E o que a gente enfrenta de dificuldade... A segurança faz parte disso. Eu ia falar sobre isso. É essa divulgação massiva da insegurança para veículos até internacionais, que na verdade nunca não é uma novidade, né? Não é nada muito novo. Infelizmente ganhou uma proporção muito maior. O que vocês pensam em atuar? Qual o projeto, na verdade, para as outras pastas? Mas eu falo turismo porque a gente está em Búzios, e Búzios é espiriturismo. Bom, 90% o turismo precisa ter segurança. Então, a segurança é um ponto importante. Precisa valorizar o que cada região tem para poder ajudar a desenvolver, fazer parceria com o prefeito, como nós fizemos muitas parcerias com recurso do Estado enviado ao município, e o município fazendo obras de infraestrutura que precisa para o turista também, para os moradores, mas para os turistas também. Mas com essa divulgação toda, dessa violência toda no Rio, no Estado, que isso já veio para o interior também. O Estado do Rio hoje é considerado o mais corrupto do Brasil. Essas taxações internacionais também mexem com o turismo. Apoiar, olhar, ouvir as pessoas do setor, o que cada região precisa ser feito, porque da época que nós somos governadores para cá, as cidades cresceram, muita coisa mudou. Tudo isso é base para receber o turista. Boa medida, bacana, interessante. Uma coisa que a gente percebe, né, que desde o governo Brizola não se tem algo assim tão tangível e expressível a nível de educação no estado do Rio. E a gente percebe no Enem as nossas notas perdendo muito feio para o Nordeste. Assim, o Garotinho como governador, o que ele traz para a educação? O que ele pensa? Qual o projeto que se tem para a educação no Rio de Janeiro? Daqui a uns 5, 6 anos, muita mão de obra vai desaparecer. Então, a FATEC não vai poder ser uma escola técnica mais. Vai ter que ser uma escola tecnológica para, no primeiro ano, preparar os professores para poder os professores ensinarem tecnologia para os alunos. Porque quem pode pagar uma boa escola pode ter a tecnologia. Para o filho do trabalhador que precisa da escola pública, ele não vai conseguir emprego nunca se ele não souber mexer com a inteligência artificial. Porque quando a gente pega o nosso celular e a gente mexe um pouquinho ali, faz
um retrato diferente, miniatura, acha que entende de inteligência artificial, não entende nada. Isso é muito pouco perto do que já foi desenvolvido no Japão, na China, nos Estados Unidos. Então, quem não tiver a base com inteligência artificial não vai conseguir emprego. Então, vai ter que radicalizar na educação. Primeiro ano, precisa preparar os professores para eles darem aula para os nossos alunos. Boa, boa. Isso é interessante falar da formação do corpo docente para depois passar para os alunos. Apple e Microsoft anunciou $1 trilhão de investimento de dólar nos próximos 10 anos. Mas só para quem está jogando a regra do jogo, que está com uma formação adequada. Isso implica que a educação tem que se adequar à nova linguagem. Isso para chegar a outros patamares, porque a inteligência artificial está 1000 anos-luz da gente. Isso de fato. E a gente percebe que a educação de base, ou Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ou de bacharelado, graduação, que seja, ela ainda está muito, muito longe de atender essa demanda e de se enquadrar de fato, né? O governo do estado estando empenhado nisso, acho que vai ter um crescimento muito grande. Os professores, eles são da nossa faixa etária, eles vieram do analógico. É verdade. Nós somos uma geração que conhecemos o analógico, ainda agora, criança já começa a mexer, mas precisa ter capacitação nas escolas para gerar emprego para eles. Eu fiz uma graduação, uma formação rápida numa instituição do exterior, estando no Brasil, porque quem quer estudar não precisa viajar, e eram muito poucos brasileiros, assim, muito poucos mesmo. Agora, essa mesma realidade eu vi na saúde. Tinha muita gente de saúde de outros países estudando sobre inteligência artificial. Para a saúde, o que vocês trazem, o que vocês têm pensado para seguir, na verdade, né, o nível de comunicação e tecnologia que outros países estão usando? Primeiro seguir a tecnologia, mas acabar com essa história de fila de cisreg. O garotinho vai criar uma outra coisa, ele vai estar anunciando durante a campanha propriamente dita, porque as pessoas ficam na fila do cisreg para ser atendida, para fazer um exame, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e não faz. Então a saúde finge que atende e o paciente morre. Então vai trocar, ele vai criar uma outra maneira de atender a população, para que ele possa chegar e ser atendido. Boa, boa. Agora vem uma pergunta um pouco capciosa, não tanto, mas quando a gente fala de governo do estado, a gente fala de uma comunicação direta com o governo federal. Hoje, a nível de entendimento pro futuro, vamos fazer uma projeção que em janeiro de 2027, Garotinho assume como governador. Qual dos candidatos apresenta algo que pode jogar junto com o governo do estado do Rio de Janeiro? Eu acho que ainda está muito indefinida. Te compliquei, né? Eu acho que está indefinida a eleição para presidente. Porque vai depender dessas delações todas que foram feitas, porque atinge de ponta a ponta. Direita, esquerda, centrão, foi o que eu te falei. Então pode ser que nem aconteça com os nomes que estão aí. Quem sabe? É um pouco difícil. Eu, quando eu fui governadora, o presidente era o Lula. E eu tive que trocar de partido, ir para um partido maior, porque eu fui eleita pelo PSD. Eu tive que ir para o MDB para poder ser atendida por ele. E comecei a mandar fax, só trocava as datas, o mesmo assunto, porque eram questões administrativas. É porque a gente sabe que quem está na ponta das pesquisas já meio que define um lado, aparentemente define um lado. Então a gente sabe que o apoio vai vir para esse candidato. Isso é fato. Pelo menos a gente percebeu na campanha municipal. Aí eu ia te perguntar uma coisa, com a experiência que a senhora tem, porque a gente percebe o seguinte, vocês, não só o Garotinho, o casal, a família Garotinho, tem experiência muito vasta na política, conhece muito a política, vive isso e tem como trazer isso a nível acadêmico praticamente. O que você analisa, hoje eu tiro a Garotinho e falo Rosinha, o que você analisa hoje,
que o nosso Estado precisa, que é mais urgente? A gente falou de segurança pública. É um fato assim, não precisa nem... O mais urgente é acabar com a corrupção. O Garotinho, se chegar ao governo do Estado, ele não vai poder dizer que não sabia que tem corrupção na educação, por exemplo, porque foi ele que denunciou. Ele não vai poder dizer que não sabia que tem corrupção no Detran, porque foi ele que denunciou. Precisa desmontar essa máquina que foi montada com Bacelar e Cláudio Castro, que está dentro do Estado, tirando dinheiro público, as pessoas enriquecendo. E não se fala em uma casinha, não. É milhões, bilhões. É mansão, é casa conta no exterior, é navio, é iate, é tudo. É tudo. Então, o mais urgente é acabar com a corrupção. Que aí você vai botar os recursos no lugar certo para atender a população. E para acabar com a corrupção, quem vai determinar isso é o povo, que vai votar. Por isso que em todos os lugares que eu vou, eu digo que o Douglas Ruas pertence ao grupo da facção criminosa, o Eduardo Paes pertence ao grupo da milícia e o Garotinho, as pessoas podem gostar ou não gostar dele, porque a gente ama ou odeia. Não tem meio termo com o Garotinho. Ah, porque ele fala muito, porque o Garotinho briga muito. Briga porque ele está denunciando. Ah, o Garotinho tem muito processo? Tem, porque essas pessoas que ele denuncia têm processo contra ele. E ele ganha. As pessoas só não falam que ele ganha. Só diz que ele tem muito processo. Então, tem que acabar com a corrupção. Coisa importante para você analisar. Olha, tópico 1 de Rosinha Garotinho e Garotinho é combate à corrupção no estado do Rio, que é algo muito delicado. Você falou em algo que eu ia tocar nesse assunto e me veio na hora. A gente percebe muitas obras de mobilidade parada, recursos já liberados. E depois você também tocou no assunto que eu ia trazer também, que é a questão da FATEC. A gente percebe também muita coisa acontecendo nesses dois polos. Mas o principal, porque no seu governo eu lembro muito assim o estado do Rio de Janeiro era um celeiro de obras de mobilidade, de estradas tal, que é grande parte do governo do estado, né? O governo do estado tem que estar atento a isso. E hoje a gente percebe cada vez pior as estradas, cada vez pior a mobilidade urbana, não se vê um cuidado nisso. Eu acho que eles estão mais preocupados em ver quem livra da prisão do que fazer de fato o governo. A falta de manutenção em muitas estradas é grande. A proposta do Garotinho para isso é fazer primeiro as estradas que precisam de manutenção, porque quanto mais tempo passa, a base é danificada e encarece. Então tem que fazer logo essas para depois começar a fazer outras estradas que são necessárias. Então, primeiro ele vai começar por essas, pelas que estão abandonadas, que nós fizemos, como a Serra e Mar. A Serra e Mar não teve mais manutenção, ninguém mexeu nela desde que eu fiz. Não, é uma vergonha. E a gente tem aqui no município algumas obras paradas há 2, 3 governos municipais, sendo que isso já estava liberado, recursos e tudo. E assim, tem complicado bastante para a gente aqui. Aí tem que fazer um levantamento, ver como é que foi feito e que iniciou essa obra, se é obra superfaturada. Aí tem que fazer, se for com parceria com o Estado. Se não, se for só com verba do município, aí é o prefeito. Não, as que eu estou citando tem parceria com o governo do Estado. Uma outra coisa que a gente percebe, né, pelo menos aqui onde a gente está na região, é uma predominância de um certo viés no executivo. Hoje o executivo do município de Armação dos Búzios é do partido de vocês. Você percebe que pode ter uma comunicação melhor por isso, ou isso não influencia tanto? Não pode. Quando a gente estava no governo, a gente teve comunicação com todos os prefeitos, independente do partido. A gente levava a obra. Todos os municípios, todos, os 92 municípios do estado têm obra do Garotinho e tem obra da Rosinha. Independente do prefeito ser da nossa base ou não. Então vai ficar a dica aí
para você saber um pouco mais de tudo que a Rosinha falou, você vai seguir as redes sociais que ela vai deixar. E a gente vai deixar uma enquete aqui bem daquele jeito. Hoje, Garotinho ou outro candidato? Deixe sua opinião, que a equipe de marketing da Rosinha e do Garotinho vai checar. E aí a gente depois vai dar o resultado. Perfeito? Esse foi mais um Fala Candidato, falando do cenário político e eleições estaduais 2026.